Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula de Web3 e fazer o nosso primeiro software web. Então, agora que vocês já têm instalado os softwares necessários, que é o servidor, PHP e o banco de dados, nós vamos baixar do Moodle a aplicação da aula 6, que é um chat online. Sobre essa aplicação, o que vocês precisam, né? Vocês precisam simplesmente baixar ela e colocar dentro da pasta htdocs ou da pasta HTML, se você tiver no Linux, e acessar no navegador o localhost. Vamos fazer isso daí. Aqui, dentro da minha pasta htdocs, eu já tenho a pasta chat, então é essa pasta aqui. Talvez vocês já tenham um arquivo index aqui nessa pasta htdocs. Podem excluir o arquivo index. Então, dentro da pasta chat, o que tem? Tem esses dados, que eu vou até excluir. Tem só um arquivo index.php. Esse único arquivo aqui pequenininho, eu vou abrir ele. Esse arquivo aqui é a nossa aplicação web. Então ela tem 50 e poucas linhas, ó. É só isso daqui, a gente vai entender hoje como que funciona uma aplicação web. Essa aplicação é só de exemplo, a gente não vai desenvolver software desse jeito. É mais para vocês entenderem o básico da requisição web por servidor. Se eu for então no navegador e colocar localhost /chat, eu não preciso nem colocar o nome do arquivo, que no caso seria index.php. Por que que eu não preciso? Porque por padrão, o Apache já vem configurado para procurar um arquivo index dentro da pasta, e se ele encontra, ele já retorna esse arquivo index. Se ele não encontra, ele lista os arquivos. Pode ser que no caso de vocês ele não liste. Se não listar, é simplesmente uma configuração. Procure uma configuração do Apache para habilitar, listar os arquivos da pasta. A nossa aplicação é muito simples. Tem aqui o título, aqui envie sua mensagem, aqui um formulário e aqui embaixo a listagem de mensagens. Vou até aumentar um pouco. Então, espera um pouquinho, eu acho que essa não é a versão que vocês têm. É a versão que eu estava editando. Eu vou baixar do Moodle uma nova versão. Vou abrir aqui Moodle Web 3 para usar a mesma que vocês vão usar. Então, aqui, aula 6, chat online. Vou deletar tudo isso daqui e colocar aqui. Pronto. Agora, voltar no navegador, localhost, chat. Pronto. Essa é a versão que vocês têm. Aquela lá foi uma alteração. Só tem usuário e mensagem. O que eu posso fazer nessa aplicação aqui? Eu posso escrever usuário, João, mensagem, olá, e enviar. Aí ele me mostra todas as mensagens que foram enviadas. Qualquer pessoa pode acessar essa aplicação, se ela souber o endereço da minha máquina, né, /chat, e pode entrar aqui no chat online. A pessoa só precisa escrever o nome e a mensagem que ela quer enviar. E vai sendo gravado tudo. Nessa primeira aplicação, para ser bem simples, eu não estou usando o banco de dados, então eu guardo todos os dados num arquivo TXT e depois já recupero. Vamos ver como foi feita a aplicação do chat online. Bom, antes de ver como foi feito, uma coisa muito importante de entender é o seguinte: por onde que passa as informações, a requisição? Como que essa informação foi exibida no navegador? Eu vou
falar novamente sobre isso as outras aulas, e isso é muito importante que vocês entendam, inclusive é uma dificuldade muito grande dos alunos entenderem essa dinâmica, como que do navegador chega no seu programa, do seu programa volta para o navegador a requisição. Isso é muito confuso no começo. Até agora, quando vocês desenvolveram software, vocês faziam um programa só, rodava ele no terminal e ele exibia alguma coisa. A partir de agora, toda vez que vocês forem desenvolver web, na verdade, são dois programas rodando, ou mais. Então vocês vão ter que entender como esses programas se conversam. São programas diferentes que vocês vão usar e talvez até implementar programas diferentes. Esses programas vão ter que conversar e os dois juntos vão ser o sistema web. Um programa que vocês vão usar é o navegador. Então tá aqui, ó, programa do navegador. O que ele vai fazer? Quando eu digitar o endereço aqui, pode ser qualquer endereço, ele vai fazer uma requisição. Essa requisição, primeiro é passado, né, para o Windows, né, ou para o sistema operacional que você tiver. O sistema operacional se encarrega de fazer essa requisição. Se for para o seu próprio computador, ele não vai mandar pela rede. Ele mesmo já vai responder. Se for em outro computador, o endereço que você colocar aqui, vai mandar pela rede a requisição até chegar no computador destino. Não, essa parte, né, não tem diferença nenhuma para a gente. Se a requisição está no nosso computador, se está em outro computador, não faz diferença no desenvolvimento. O desenvolvimento não muda. Tudo bem, nesse caso está no nosso computador. Isso talvez até fique, a princípio, mais fácil de vocês entenderem, mas também pode gerar confusão, porque como está no mesmo computador o navegador e a aplicação, o servidor, isso pode confundir vocês, porque algumas horas vocês não vão saber se vocês estão desenvolvendo ou procurando bugs no lado cliente ou se está fazendo no lado servidor. Como os dois estão na mesma máquina, vocês podem se confundir. Se fossem máquinas diferentes, talvez seria um pouco mais fácil de vocês visualizarem. Mas tudo bem. Chegando à requisição, o sistema operacional olha se é para ela a requisição, né? Se é para ele. E toda requisição, né? No caso aqui HTTP, que é a requisição que a gente vai usar aqui na web, ela vai para um IP e uma porta, né? A requisição. O sistema operacional vai olhar numa lista de programas que estão rodando se tem algum programa que é um servidor que está rodando. Como assim um programa que é um servidor? Para o programa ser servidor, ele só precisa avisar o sistema operacional que está esperando requisições em uma determinada porta. É só isso que ele precisa fazer. Inclusive, vocês podem implementar o próprio servidor de vocês, que não é difícil, podem implementar em qualquer linguagem, em Java, um servidor que fica numa porta esperando requisições chegarem. Então é isso que o Apache faz, ele fica esperando na porta 80. Ó. Aqui até mostra, ó, na porta 80 e na porta 443. Essa daqui é para HTTPS. Então essa é para HTTP. Quando chega essa requisição que eu acabei de fazer aqui, o sistema operacional olha e percebe que o Apache está rodando e ele falou assim, olha, qualquer requisição que chegar na porta 80, você passa para mim. Então chegou essa requisição, localhost chat. É isso. O Apache recebe essa requisição. Nesse nosso caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o comportamento padrão dele, que é olhar a pasta htdocs /chat, porque eu escrevi /chat aqui, ele vai olhar aqui, vai procurar o arquivo index, pode ser .html, pode ser .php. Se for HTML, ele lê o arquivo e envia como resposta. E aí essa resposta sai do Apache, vai para o sistema operacional, vai para a rede e chega de volta na máquina que tem o navegador. E aí o navegador exibe o arquivo HTML. Então faz toda essa
essa comunicação entre o front-end, a gente chama de front-end essa parte aqui do navegador, que é a parte que fica no cliente, e o back-end, que é a parte de trás, que é a parte que fica no servidor. Então tem essa comunicação entre eles. Se o arquivo não for HTML, se for, por exemplo, um arquivo PHP, pode ser qualquer linguagem, desde que o Apache tenha biblioteca para executar. No caso do PHP, a gente tem a biblioteca aqui do Apache, né, que sabe como rodar um arquivo PHP, né? Na verdade, ela é só uma ponte, né, para ele rodar o programa PHP que a gente tem aqui na máquina. O que o Apache vai fazer? Ele vai ver que esse arquivo é .php, opa, eu vou passar esse arquivo para o PHP rodar. Aí, o que o PHP imprimir na tela é que o Apache devolve. Então, vamos supor que aqui tem um programa gigante. Se ele não imprimir nada na tela, o Apache vai devolver uma resposta sem nada. É só o que ele imprimir na tela. E aí a resposta volta aqui pela rede para o navegador e ele exibe a resposta. Geralmente, a resposta vai ser um HTML, né? Mas pode ser um redirecionamento, pode ser uma imagem que eu queira exibir, um CSS, um JavaScript, etc. Todos esses casos, sem ser o PHP, ele não vai executar. Ele vai simplesmente ler o arquivo e devolver. É isso que o Apache vai fazer. Só se for no caso de um arquivo PHP, que ele vai rodar o arquivo e só o que for impresso na tela, como se fosse impresso no terminal, no seu programinha, que ele devolve. E aí ele devolve isso daqui. Então, esse é o caminho da requisição. Nas ferramentas de desenvolvedor dos navegadores, existe uma aba chamada Rede, Network, que você consegue monitorar todas as requisições que o seu navegador fizer, com a requisição e a resposta. Então, por exemplo, se você marcar aqui Preserve Log, ele não apaga o log. Se você quiser, tem como dar um clear para apagar tudo que já tem aqui. Eu vou clicar aqui em recarregar. Olha o que aconteceu. Ele te mostra muita coisa aqui para você saber se está rodando, quanto tempo demora para rodar, se está legal o seu site. Todo esse monitoramento aqui é feito do navegador, ou seja, é feito no cliente, é só do front-end. Aqui vão aparecer um monte de requisições. No nosso caso, ele só fez uma requisição porque é só um arquivo. Eu vou abrir um site qualquer, por exemplo, o site da UOL ou do Google. Vamos abrir do Google, vai. Abrir o site do Google. Esse é o site do Google. Aqui tem as requisições. Ele fez 40 requisições. Aqui tem todos os tempos, aqui tem todas as requisições que ele fez, né? Aqui a primeira, as outras, por exemplo, uma imagem, várias imagens. Vai ter arquivo, vai ter requisição que é JavaScript, vai ter requisição que é para, sei lá, monitorar você. Vai ter todo tipo de requisição. A primeira que eu fiz, ó, foi quando eu cliquei aqui no google.com. Ó, ele mostra aqui o cabeçalho os cabeçalhos. Então, por exemplo, a minha requisição foi para google.com com o método get. A gente mais para frente vai ver que tem dois métodos. Ainda nessa aula a gente vai ver que tem dois métodos possíveis, o get e o post. Não, não é o get e o set, é o get e o post. Aqui foi a resposta do servidor, aqui endereço, mais várias coisas. Aqui foi a resposta que ele deu. Ele não deu nenhuma resposta, na verdade ele fez um redirecionamento, por quê? Porque eu acessei o Google sem HTTPS, ele me redirecionou para a página segura dele. Vamos olhar o nosso site. O nosso site é bem mais simples. Aqui foi feito uma requisição para cá, foi feito pelo método post, porque eu cliquei no recarregar, né? Vamos refazer isso daqui para ficar mais certinho. Vou clicar um Enter aqui. Então, método get. Código 200, quer dizer que deu tudo certo ali.
vai exibir a página. E os outros cabeçalhos não são importantes. Aqui tem preview da página, aqui tem a resposta. O que ele teve como resposta? Ele teve isso daqui, ó. Esse HTML foi a resposta. Percebam uma coisa, ó. Tem duas mensagens de Maria. Foi porque eu dei o recarregar. E o recarregar, a última coisa que eu tinha feito era um cadastro. Então, quando eu cliquei em recarregar, ele fez o cadastro de novo. Agora, a última coisa que eu fiz foi apertar Enter aqui. Se eu clicar em recarregar, ó, ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque ele vai usar o método GET. O método GET para requisição é o método mais usado. Todos os links basicamente usam o método GET. Quando você digita aqui em cima, é o método GET. GET significa pegar, buscar. Então, ele serve para quando você quer buscar informações do servidor. Ou seja, você não vai fazer um cadastro, você não vai alterar nada, você só vai buscar informações. Essa é uma boa prática que vocês vão ter que usar na disciplina. Só que se eu vir aqui e colocar usuário, teste, mensagem, e enviar, olha o que vai acontecer. Aqui é a minha segunda requisição. Foi um post. Quando nós usamos formulários, geralmente nós usamos post. Por quê? O post serve para quando a gente for enviar uma informação para o servidor, para ele armazenar, editar ou excluir. Então a gente usa o post. O navegador usa esses dois métodos, o get e o post. Então, aqui embaixo, ó, ele até mostra o que foi enviado no meu formulário, ó, Guilherme Teste. Ou seja, qualquer pessoa que pegasse o pacote da minha requisição conseguiria saber o que eu digitei no formulário. Por isso que não é seguro usar HTTP para quando você envia formulários. A requisição não vai criptografada, qualquer um que consiga pegar esse pacote consegue saber tudo o que você está fazendo. Por isso que todo site que tiver cadastro de informação, um login, tem que usar a versão HTTPS, que é a versão segura. A gente não vai ver como fazer isso na aula, mas tudo que nós desenvolvermos para cá, para o HTTP, vai servir para o HTTPS. Na verdade, o HTTPS vai ser só uma configuração que a gente vai mudar no Apache. É só isso que vocês vão aprender na disciplina de redes. Se eu clicar agora em recarregar, ele refaz essa última requisição, que é um post. Então, se eu clicar em recarregar, ele refez o post. Por eu estar com essas ferramentas do desenvolvedor aberta, ele nem me pergunta nada. Ele pega e faz o post novamente, ó, envia de novo o formulário e a minha aplicação no servidor cadastra de novo. Mas vamos supor que eu não tivesse com o navegador aberto. Vou fazer um cadastro aqui e agora eu vou clicar em recarregar. Agora, como eu não estou com as ferramentas do desenvolvedor aberta, né, ele sabe que eu sou um usuário normal, não sou um desenvolvedor, ele me dá um alerta. Por quê? Porque não é bom refazer uma requisição post, porque é como se você estivesse fazendo de novo o cadastro, fazendo duplicado. Por isso que ele dá esse alerta, para eu confirmar o reenvio do formulário. Você tem certeza? Se eu clicar em cancelar, ele não envia. Se eu clicar em continuar, ele envia. E aí ó, é cadastrado pela segunda vez, porque é feita a mesma requisição para o servidor. Ok, agora que a gente já entendeu como que funciona, pelo menos sem olhar o código-fonte, como funciona uma requisição web, o que é o front-end, o que é o back-end, a gente já sabe usar as ferramentas do desenvolvedor, a gente já viu o que é uma requisição, usar o método GET, o método POST, agora a gente sabe que o método GET deve ser usado para recuperar informações e o método POST deve ser usado para enviar informações. A gente vai analisar o código-fonte dessa aplicação.
Então eu vou finalizar o vídeo aqui, e aí no próximo vídeo a gente analisa isso daí.